e também para a política. É que António Costa entra amanhã em funções. Um grande desafio imediato do novo governo é vencer a desconfiança dos empresários. Para saber como fazer, temos connosco o Presidente da CIP, António Saraiva, e ainda o Presidente da Associação dos Jovens Empresários, João Kohler, que se encontra no Porto. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Eu começo pelo nosso convidado que está no Porto, João Kohler. É possível sair da crise sem atrair investimento? Eu julgo que não. As economias estão cada vez mais interdependentes, vivemos na era da globalização. Eu considero extraordinariamente difícil, se não impossível, nós continuarmos a crescer, dinamizarmos a nossa economia, sem captarmos mais investimento exterior. Acho extraordinariamente difícil. Não. Boa noite, desde o Kohler, boa noite, Sérgio dos Santos. Não é possível, sem atrairmos investimento direto estrangeiro, sem fomentarmos o investimento, não promoveremos o crescimento que todos desejamos, e esse investimento deve ser preferencialmente produtivo. E esse é o objetivo que qualquer governo Quando fala em deve... produtivo, já está a falar já em reindustrializar o país. Eu estou a falar em definir uma política industrial para o século XXI em Portugal, tema que preocupa a CIP e que é fruto de um trabalho que realizámos recentemente, porque o investimento, se não for produtivo, não dá um crescimento sustentado. E é esse investimento produtivo que alavancará um crescimento sustentado. Mas respondendo à sua pergunta, sem investimento não alteraremos o modelo de desenvolvimento português, não geraremos crescimento económico. João Kohler, nessas condições, o que tem o programa do novo governo, o governo PS, que convença os empresários a investir em Portugal, em meter cá o dinheiro, em vez de meter o dinheiro, por exemplo, na República Checa? Bem, essa é uma pergunta difícil, é quase a pergunta cuja resposta vale $1 milhão. Portugal ainda é um país com condições bastante interessantes, é um país dócil para se investir. Tem uma fiscalidade para as empresas que é interessante, eu considero que continua a ser interessante. A taxa de IRC, que tem vindo a descer, é uma taxa que é atrativa, mas de todo modo nós temos um caminho muito longo a percorrer. E olhando para o programa do Governo, nós não o conhecemos em detalhe, e eu queria dizer, desde já, que não o conhecendo em detalhe tenho dificuldades em responder à sua pergunta, mas há alguns sinais de preocupação, por um lado, e por outro alguns sinais que são positivos e que nos trazem alguma esperança. Os sinais positivos, vamos começar por esses, porque o Governo está agora a tomar posse e merece a nossa confiança, porque é o Governo de todos os portugues neste momento, porque foi-lhe dado posse pelo Presidente da República. Vai ainda ser dado posse? Vai ainda ser dado posse pelo Presidente da República, de acordo com o que está definido pela Constituição, e portanto é o Governo que é um Governo de todos, e merece, em primeiro lugar, a confiança e merece um voto de confiança, diria antes. O alento tem a ver com, baseado nos nomes que são conhecidos, que são pessoas que têm credibilidade, são pessoas com competência técnica, que têm um percurso de competência ao longo da sua vida. E isso é positivo. Eu diria mais preocupante. E isso tem a ver com algumas das medidas que nós ouvimos, e eu tenho que colocar ênfase neste tema, porque não há como escondê-lo, que os sinais que temos ouvido têm muito a ver com incentivo ao consumo. Ou seja, com algum desagravamento que tem a ver, por exemplo, com as pensões, com a reposição de pensões, com o aumento de alguns incentivos ao consumo que para nós também não fazem muito sentido, outros que têm a ver por exemplo? Olha, repare, ao diminuir-se a taxa social única para os trabalhadores, ao se diminuir o imposto, o IVA, para a restauração, tudo isso são medidas que trazem algum agravamento no erário público. Isso não há como escondê-lo. E eu gostava de também ouvir algumas medidas que incentivem a criação da riqueza, a prosperidade, que tenham a ver com mais produção industrial, com a atração de investimento, como bem dizia o António Saraiva, e tudo isto tem que ser colocado em cima da mesa. Ou seja, quando nós damos sinais de que, e eu considero até, não sei se de acordo com o António Saraiva, considero que esta ideia de avançar o ordenado mínimo até aos 600 euros de uma forma gradual é algo que não me choca, porque 600 euros, com toda a franqueza, nós não podemos continuar a fazer depender a nossa
competitividade nos baixos salários. Isso não me choca, mas, por outro lado, é preciso dar sinais de que as empresas, que são o motor da economia no mundo e também em Portugal, sinais para que as empresas sejam mais competitivas. E esses sinais ainda não estão em cima de mesa e nós estamos, com certeza, à espera deles. A política fiscal, para qualquer investidor, tem que ser competitiva, previsível e simples. E não se podem dar sinais, como este Governo começou a dar, de alterar desde logo a reforma de IRC, que foi negociada com o Governo anterior, porque mais importante que a carga, que é importante, mas mais importante é a previsibilidade para o investimento. O que está a dizer é que um investidor estrangeiro já não poderá mais confiar que as leis não mudam em Portugal, porque mesmo quando há um acordo assinado, mesmo esse acordo já não é respeitado. Santos, um investidor estrangeiro ou um investidor nacional tem que ter previsibilidade no quadro de investimento que vai fazer. E por isso temos que dar credibilidade para poder planificar os seus investimentos. E isso é a confiança que tem que ser dada. Quando se diz que a taxa de IRC, como o João Collor dizia, que tem vindo a baixar, mas nós ainda temos países no quadro europeu, que são mais atrativos em termos de carga fiscal. A República Checa tem 18%, República Checa, Irlanda, 12,5%. Exatamente, entre outros. Por isso ainda temos a contar com a derrama. Portanto, ela é mais alta do que parece. Ainda temos que contar com a derrama associado à taxa efetiva. E por isso há que fazer aí, de facto, uma progressão, reduzindo gradualmente à medida que a nossa redução de despesa vai ocorrendo, porque, como temos defendido, tem que ser feita uma redução da despesa do Estado para dar folga orçamental para estimular a economia. Mas a previsibilidade é importante. Depois, uma nota que o João Collor referiu, de facto nós não podemos assentar o nosso modelo de desenvolvimento em salários baixos, não é esse o modelo de desenvolvimento que defendemos, é um modelo assente numa política salarial que dependa dos ganhos de produtividade, da inflação e do crescimento económico. E essa tem sido a nossa defesa. Para isso é necessário que algumas empresas tenham tempo de adaptação. Os 600 euros em 2016, como nós já defendemos, é impossível. No quadro de uma legislatura vamos ver como é que eles devem evoluir, mas isto é uma matéria que deve ir à discussão da concertação social e daí o papel importante que a concertação social deve manter, porque não é apenas a política salarial que está em causa para a economia. São os fatores de competitividade. Portugal tem que ser um país mais competitivo, tem que ter uma economia mais competitiva. E isso implica a carga fiscal, implica a burocracia, implica a facilidade de licenciamentos, implica uma justiça económica mais célere. Há um conjunto de fatores, uma política de custos de contexto no sentido da energia mais competitiva. Há um conjunto de fatores que devem melhorar a nossa competitividade e que alguns tenham sido atrasados, a reforma do Estado, a desburocratização, a política económica, que este Governo tem que manter um ímpeto reformista que o anterior, já na sua fase final, abandonou e aumentar, melhorar esses fatores de competitividade. Porque é aí que vamos atrair investimento e é através do investimento produtivo que vamos, como já disse, dar condições para crescimento económico. E vê ímpeto reformista nestas medidas pré-anunciadas no acordo, no programa do PS e mais o acordo à esquerda? Eu subscrevo a análise que o João Collor fez há pouco, de que alguns dos ministros que estão anunciados e que amanhã tomarão posse nos dão alguma tranquilidade em relação à sensatez ou conhecimento que têm das pastas que vão gerir e que não espero que o governo socialista traga grandes perturbações. Mas eles têm parâmetros que são os acordos que estão à esquerda, como sabe. Eduardo, era isso que eu ia dizer, Jorge Santos, perdão. Já tenho alguma dificuldade quando entendo que o grau de liberdade deste governo minoritário do Partido Socialista, qual é o grau de liberdade que tem com os dois apoios parlamentares que obteve do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E é esse grau de liberdade que nos causa alguma apreensão. Porque quando se começa a ouvir dizer, como os sinais que foram dados, que o salário mínimo, ao invés de ser numa legislatura, é já em 2016 que deve atingir os 600 euros. Quando se começa a dizer que há remoção, que há a reposição dos feriados. Quando se começa a ameaçar com o imposto sucessório. Quando se diz que o IMI vai ser alterado em termos da sua progressividade. Há aqui um conjunto de sinais que, para investidores, quer externos, quer internos, quer até para um conjunto de aforradores, assusta, e é nesse sentido que algum capital tem vindo a sair do país ultimamente e que temos que ter aí algum cuidado na confiança que damos aos agentes económicos. E por isso, acreditando que o governo minoritário do Partido Socialista terá o bom senso de desenvolver políticas amigas do investimento e melhorando estes fatores de competitividade, receio, contudo, que os seus dois parceiros não lhe permitam um grau de liberdade que lhe dê a autonomia que nós gostaríamos de ver residir mais apenas no Partido Socialista, e é esse grau de liberdade que nos assusta nos sinais que foram dados.
João Collor, é também essa a sua perspectiva? Os acordos à esquerda são um problema para estes ministros? Bem, eu acho que pelo menos são um desafio. São um desafio. Eu, apesar de tudo, tenho algum otimismo, porque o caminho é estreito. O caminho de Portugal, e aliás de todos os países da União Europeia, é um caminho relativamente estreito, porque as medidas, as políticas e as estratégias dos nossos governos e do Governo Nacional são medidas que estão muito balanceadas pela política da União Europeia, quer em termos orçamentais, quer em termos monetários e também de práticas de concorrência. Agora, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Nós temos, e isso toda a gente percebeu, temos que ter as contas do Estado em ordem. Primeiro. Segundo, nós temos um déficit que é elevadíssimo. A nossa dívida está acima daquilo que nós produzimos todos os anos. Imagina o que era você ter uma empresa que faturava 100 milhões de euros e que devia 120 milhões. Mas, na verdade, a dívida privada ainda é maior. As empresas ainda devem mais dinheiro do que o Estado. Pior ainda. Pior ainda. Porque, repare, quer as empresas privadas, quer o Estado, estão no universo Portugal. E é o universo Portugal que está aqui em causa. O Estado somos todos nós. E, portanto, quando eu vejo algumas medidas que têm a ver, por exemplo, com o congelamento das pensões, que foi, obviamente, uma medida dura, difícil, mas que tinha que ser tomada. O congelamento das pensões, está-se a referir? Refiro-me a isso. Quando nós vemos algumas medidas que têm a ver, por exemplo, com os ordenados da função pública, que foram reduzidos. É uma medida dura e difícil, que, em teoria, eu não concordo, mas que tinha que ser tomada. Porque o caminho era muito estreito. O Estado não pode mexer em muitas coisas. E se a despesa do Estado, cerca de 2/3, tem a ver com ordenados, com pensões e com subsídios, era aí que se tinha que mexer. E para ganharmos credibilidade, nós tínhamos que ter as contas em ordem. E eu não estou a dizer que as contas estão em ordem. Porquê? Porque nós continuamos com déficit. Portugal, para conseguir pagar a sua dívida, tem que gerar superávit. Ou seja, tem que gastar menos do que aquele que produz. E nós continuamos a falar, depois de todos estes anos de austeridade, estamos sempre a falar de déficits quando já devíamos estar à procura de superávites. João, mas esse é o desafio deste ou de qualquer governo, é conciliar as contas públicas com o crescimento económico. É esse o grande desafio. Com certeza. E o que é que nós dizemos? Eu estou preocupado com algumas questões que eu acho que o Dr. António Costa vai conseguir lidar com inteligência. Por exemplo, a flexibilização da lei laboral. Porquê é que muitos de nós, empresários, defendem a flexibilização da lei laboral? Não é para poderem despedir com mais facilidade. É porque a flexibilização da lei laboral protege o emprego, protege o trabalho. Porque os empresários estão mais disponíveis para contratar se as leis forem mais flexíveis. Aumenta a empregabilidade no país. Portanto, o que está a dizer é que os empresários perdem o medo de contratar porque sabem que, se a coisa correr mal, podem reduzir os quadros com mais facilidade. É isso? Há semelhança do que se passa pelo país fora. Portugal e a França serão provavelmente os países mais garantistas e com uma legislação laboral mais rígida, menos amiga dos empresários e dos trabalhadores. E eu estou preocupado que este governo desacelera aquilo que se começou a fazer nestes últimos anos. E eu estou preocupado por causa do país. Por outro lado, eu sei que dentro deste governo, e o próprio Dr. António Costa estão sensíveis, porque já o ouvimos em várias ocasiões dizer, que nós temos que, primeiro, cativar investimento estrangeiro, tornar as empresas mais competitivas, exportar mais. Nós temos que vender mais e comprar menos. E, por outro lado, nós temos que ter algumas medidas de incentivo ao consumo para que o país não pare. Bem, tudo isto é muito fácil de dizer, mas é muito difícil de concretizar. Mas a verdade é que, nos últimos 2 anos, houve algumas coisas que correram bem. Nem tudo correu bem e houve muitas coisas que, eventualmente, poderiam ter sido feitas de maneira diferente. Mas, repare, a taxa de desemprego teve ali algumas melhorias. Apesar de a empregabilidade não estar a melhorar muito, aquela sangria desatada que nós assistíamos, o empobrecimento terrível do país, estancou. Bem, eu acho que a economia tem que funcionar por si. Nós não podemos mexer muito, mas temos que dar alguns sinais. Eu vou dar alguns exemplos. O pagamento especial por conta.
que é algo que nós defendemos há muito tempo. É um imposto de pagamento obrigatório e de restituição dificultada, que se baseia em lucros presumidos das empresas. Isto é extremamente penoso para as empresas e para os trabalhadores, porque se as empresas não subsistem, fecham e os trabalhadores perdem os seus postos de trabalho. Outra questão que é importante, porque na União Europeia vêm diretivas também muito interessantes, tem a ver com os pagamentos que o Estado faz às empresas. Existe uma diretiva que devia ser cumprida, e eu gostava que este Governo desse sinais positivos, porque do anterior Governo nada aconteceu, infelizmente, de que quando o Estado se atrasa a pagar, pague juros. E este é o princípio da igualdade que nós gostaríamos de ver na sociedade e na economia portuguesa, para defender os privados face às entidades públicas. São sinais relativamente simples, mas que podem ser dados sem um grande impacto no orçamento e nas contas do Estado. Gostaria, António Saraiva, de levantar uma questão ou retomar uma questão que levantou há pouco, ou que se levantou há pouco, que é a do salário mínimo, o aumento do salário mínimo. A situação que nós estamos confrontados agora é de que um assunto que era discutido na Concertação Social, na verdade, já está totalmente articulado e fechado entre os partidos, ficando a impressão de que não há margem para alterar. Vamos imaginar que na Concertação Social se chega a acordo de que não é 530 o aumento em 2016, é 525. Qual é a margem que existe para alterar isso? Essa é a margem que nós queremos discutir e esse é o grau de liberdade que eu lhe dizia atrás, que vou tentar perceber que este Governo tem nos acordos que fez à sua esquerda. Porque o acordo de salário mínimo que está em vigor e que termina no fim deste ano, 2015, definiu 3 critérios: produtividade, crescimento económico e inflação. E com base nesses 3 critérios, uma comissão que está nomeada, que é composta por membros do Governo, membros dos parceiros patronais e dos parceiros sindicais, faria uma avaliação com base nestes critérios e recomendaria aos parceiros sociais qual o valor de aumento em janeiro de 2016. Na prática, este acordo à esquerda já rasgou isso. Exatamente. Os sinais não terá rasgado, presumo eu, ou desejaria. Está implícito. Estará implícito, como dizem bem, e quando vem agora esta maioria parlamentar dizer que o salário mínimo será 530 euros em 2016 e por aí diante até se atingir os 600 euros, sem ir à concertação social, essa tem sido a nossa crítica. Esta é uma matéria que tem toda a legitimidade de ser discutida e validada em Parlamento, mas tem que se ter em concertação social, os parceiros sociais têm que cumprir o acordo, dar a sua opinião e depois, como diz, serão 525, são 532, não sei, será aquilo que os parceiros sociais em sede de concertação se entenderem. Mas se os parceiros sociais entenderem que este acordo, o valor que está acordado, não faz sentido, o que é que acontece? Os parceiros sociais são desautorizados? É o acordo à esquerda que é desautorizado? E cabe ao Governo dar o primeiro sinal, se quer manter e, na nossa perspectiva, melhorar, reforçar o papel da concertação social, ou se pura e simplesmente faz tábua rasa da concertação social e aí assumirá as responsabilidades que o futuro desse gesto trouxer. E que consequência é que a CIP, por exemplo, tiraria de se fazer tábua rasa da concertação social? Não vemos esse cenário, seguramente ele não vai acontecer, até porque o Partido Socialista, na sua prática, tem valorizado a concertação social. Vieira da Silva, o ministro que está indigitado para a pasta, tem sobre a concertação social ideias claras e deu provas em governos anteriores que valoriza o papel da concertação social, por isso não vejo aí, Sr. Rodrigues Santos, qualquer ameaça, receio alguns dos gestos, mas estou convencido que o bom senso vai imperar. Outra questão que também levantou há pouco e que eu gostaria de explorar um pouco mais, como é que estão... A questão é esta. Portugal já não tem moeda própria, portanto, não pode mandar imprimir dinheiro. E a maneira de ter cá dinheiro é convencer os investidores a meterem o dinheiro cá, porque senão não há dinheiro, nós não podemos imprimir. Como é que estão os investidores internacionais a reagir à situação em Portugal e às perspectivas que se abrem? Durante este período da campanha eleitoral e desta turbulência que vivemos nestes últimos dias, ou nestas últimas semanas, os investimentos pararam, por simplesmente pararam para ver o que doméstico, é que... Doméstico, português ou os investimentos de um modo geral, quer todos. Os internos, quer os investimentos diretos externos. Desejaria que a tranquilidade, a acalmia que o termos um governo em exercício traga, porque este governo, como qualquer governo, deve ser estável e ser durável. E lançar políticas económicas que sejam, como disse atrás, amigas do investimento. Não tem a notícia de alguém que esteja a tentar fugir com
Não. Isto é, a desviar investimento para outro sítio. Não pararam os investimentos, não há fuga para outros locais, estão expectantes para ver que políticas económicas, que sinais vai este Governo dar, porque, como disse, aqueles que já deu em relação a alguns aspectos amedrontaram e podem fazer reverter, afoguentar alguns desses investimentos. Não o desejaria, precisamos desses investimentos, temos que ser um país amigo do investimento e este Governo tem que ter essa perspectiva, tê-la certamente. António Saraiva, João Kohler, muito obrigado aos dois por terem vindo ao 360. Obrigado. Vamos agora para um curto intervalo.